a gente voltou aqui para o nosso segundo bloco do programa Divinista. Você que está chegando aqui, seja bem-vindo. Você que estava já com a gente, continua, porque o papo está super interessante. Jorge? Dar rapidamente as mídias. Pode, claro. No nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br, se você não anotou, depois eu repito, tá? Tem toda a obra de Oswaldo Polidoro, tem vários livros para download e tem palestras sobre os livros que vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre as verdades divinas. No TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem a página Informes Divinos também, com muitas informações. E quem quiser ganhar o Evangelho Eterno, mande para os WhatsApp no 99608-4846. E nessa semana, você pode pedir também o livro A Bíblia dos Espíritas, que é o que a gente está comentando aqui. Porque, de repente, você recebe, você dá uma olhada, fala, olha, manda uma pergunta para nós. Olha, eu não entendi tal coisa. O Milton explica, nós não. O Milton explica, ele vem no outro programa e explica. O que quer dizer isso, né? O Milton estava falando agora do item 12. Tem mais alguma coisa do item 12, Milton? Não, eu quero voltar a um aspecto que eu comentei no início. É tanta coisa para a gente falar que a gente não acabamos não falando. Fala para mim que é criação ou emanação. Não. Também aí, não pode ser isso, mas isso, criação e emanação, acho que a gente acabou, mas de por que Bíblia dos Espíritas, porque a gente começou dizendo, né, essas verdades fundamentais não são de propriedade de ninguém, nem os conceitos fundamentais e nem as verdades, nem a realidade. Então, exemplo, o conceito de reencarnação, ele o conceito, nem a lei de reencarnação. Ele não pertence a determinados grupos doutrinários ou filosóficos ou religiosos. Né? O fato de alguns grupos, ou muitos grupos ainda, por incrível que pareça, questionarem a reencarnação, que é uma lei fundamental. A gente pode não falar, a gente pode não querer, a gente pode até não querer que acontecesse. Muita gente fala, pode não querer reencarnar, mas reencarna. Não, eu vi uma camiseta na semana passada, não vou lembrar ontem, mas era mais ou menos assim, foi bom essa experiência, mas eu não volto mais. Como se tivesse na nossa única e exclusivamente sobre o nossa decisão, falar assim, agora eu volto, agora eu não volto. Então, mas isso só demonstra que nós ainda discutimos e nós ainda duvidamos ou desacreditamos de realidades que já deviam ter sido ultrapassadas. A gente vê como imortalidade, como a revelação, que é maior incoerência do que a revelação foi a base da vida de Jesus. Certo? Os dons mediúnicos. Então, a prática dos dons mediúnicos foi a base da vida de Jesus. Como que você pode ter uma religião que seja contra a revelação, falando que a base daquela religião é Jesus? É a vida de Jesus. É incoerente. Ela é incoerente, mas quando se quer desencaminhar, e aí vamos usar a palavra certa, quando se quer desencaminhar, ou se quer esquecer certos assuntos, encontra os argumentos. Uma hora vai chegar a informação. Encontra os argumentos. Porque valia só para aquele tempo. E a gente já teve um programa, foi de dezembro, que a gente falou, não, Jesus falou, é para vocês e para todos aqueles que Deus assim quiser chamar. E lembra que a prática mediúnica começou a ser generalizada já lá com os apóstolos, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Não era para aquele tempo, é para isso. E aí você tem razão. Então, e aí, a próxima, para tudo isso, para falar um pouquinho de... Quando o senhor Oswaldo... Quando se fala de reencarnação, ou de revelação, ou de mediunidade, remete-se aos espíritos, ou ao espiritismo, ou ao kardecismo. Mas não é propriedade, e não é nem exclusividade, e não é patrimônio desse grupo, né? Mas aí podem perguntar, mas por que então um livro chama A Bíblia dos Espíritas? Porque o conceito de espiritismo ou de espírita, ele deveria ter sido ou continuado muito mais amplo do que acabou sendo restringido. Universal. Né? É universal. Né? Tanto que lá em Obras Póstumas, que Kardec foi publicada depois, a mensagem que foi para o Kardec é, você não vai terminar toda a obra agora porque não dá, mas se você vai voltar para continuar. Porque precisava terminar os Atos, as Epístolas e o Apocalipse. Exatamente. E entregar as coisas novas. Então,
Essa aí, por isso, pessoal, o livro, apesar de chamar A Bíblia dos Espíritas, não é para somente os espíritas, é para todos que se interessam, até porque fala de outras grandes Bíblias. Então, exatamente. Deixa a gente ir para o 13, Vamos mas lá. eu queria comentar uma coisa antes, fala. Tipo, eu queria fazer um comentário. Alguém pode falar com toda a propriedade, mas os conceitos são muito difíceis. Mas não tenha dúvida que são difíceis. Eu não acho muito difícil, você acha? São difíceis. De entendimento, de ouvir é doce na boca e amargo no ventre. Mas Polidoro, que tem autoridade, tem um capítulo do Evangelho também que fala, isso aqui é para ensinar para as crianças, gente de 10 e 14 anos. Pois é. Eu queria só voltar naquela que Deus emana em si mesmo, só para lembrar uma coisa, que não tem muito sentido a gente pensar assim, ai, Deus está longe de mim, ai, eu estou esquecida de Deus, ai, eu estou abandonada de Deus. Não tem como, né? É a mesma coisa que você dizer assim, a vibe mundial esqueceu de mim. Peraí, vai lá no Dial, não sei como é que chama, no DAI, sei lá, e sintoniza na vibe mundial, que você vai ver, sintoniza na, sei lá, outra rádio. Existe Dial ainda? Não sei como é que é. Vai lá e você sintoniza. É só uma questão de sintonia com o princípio, porque nós não estamos fora do princípio, né? Então não tem cabimento essa coisa de dizer se eu estou fora, eu estou abandonada, eu estou perdida, eu estou isso, Vamos lá para o 13. Vamos para o 13, Milton. Vamos lá. E aí nós vamos falar dos deuses. O item 13, que, de novo, do livro A Bíblia dos Espíritas, que também remete a um livro dos grandes iniciados, e aí, se eu não estou enganado, é Pitágoras. Lá diz assim, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, isso é o que está escrito lá nos grandes iniciados. E você sabe, Milton, que é o início do capítulo Pitágoras. Exatamente. No início. Bem se quiser, a página 214. Eu tenho anotado. Deixa eu ver se é a minha 214. É o livro sexto. A minha, como são 2 livros, é no 33. É o livro sexto de Pitágoras. Que é o sexto. E o comentário de Oswaldo Polidoro sobre essa frase é assim: 3 sentenças havia na sabedoria antiga que filtravam toda a verdade iniciática. Uma delas é conhece-te a ti mesmo, a outra é conhece-te e realiza-te, a outra é conhece-te e realiza-te para conheceres o universo e os deuses. Estas expressões derivavam da afirmativa védico-hermética: vós sois deuses, porque sois centelhas emanadas do ser único que é Deus. Então, aí eu vou ser obrigado a concordar com a Lenira de que não é tão complicado entender. Até porque, e a recomendação para que os ouvintes leiam as obras de Oswaldo Polidoro, ele mastiga de uma tal maneira para a gente, ele coloca de uma forma tão didática e tão clara, juntando essas pontas. Então ele vai lá na Popol Vuh, que é a primeira Bíblia da humanidade, vai nos Vedas, vai no Ramayana, e ele consegue estabelecer essa linha de conexão, que a Lenina também comentou aqui, que o Sampaio falava, né, esse fio condutor, e juntar todos esses conceitos, demonstrando que, essencialmente, essas verdades foram entregues diversas vezes e diversas formas, mas são as mesmas verdades e os mesmos conceitos que vieram até Jesus. Porque Jesus também há 2000 anos falou, vós sois deuses. Tá lá, né? O que eu posso fazer, vós também podeis. Então, exatamente. Eu e o Pai somos um. Quem não viu está no Evangelho de Lucas. E vocês também podem ser, porque ele fala, Pai, que eles sejam um contigo como eu e você somos um. E aí, eu só vou interromper um pouquinho, que é o seguinte, todos esses grandes mestres que vão ser abordados aqui, que a gente já fala há 10, 15 anos, não sei quanto tempo a gente está aqui, Rama, Cris, né, esse pessoal, falaram das mesmas verdades. Uns mais, outros menos. Um falou sobre reencarnação, o outro não falou, mas essas verdades, acho que todos falaram de reencarnação. Estão ali. Aí você podia perguntar, todos eles estão errados? Todos eles mentiram? Eles não viveram disso, não ganharam dinheiro nem nada sobre isso, né? Não escreveram o livro, não venderam o livro, não fizeram nada. Eles não tinham interesses materiais sobre isso. Então, todos esses grandes mestres, 12, 15, sei lá quantos, estão errados. E só as religiões, que hoje em dia, querendo ou não, é complicado, mas são mais comerciais, têm mais interesse material, tá certa? Então, a gente tem que fazer esse raciocínio. Tem que fazer esse raciocínio. Ponderar. Vou parar aqui. E está tudo à disposição. E hoje em dia, graças a Deus, todos nós podemos ler,
estudar, discutir, né? Comentar, sem riscos de morrer. De sermos ou atacados, né? Ou a gente tem que tomar cuidado. Não, né? atacados a gente corre o risco. Muito. A gente corre o risco, mas não corre o risco de morrer por ele. Mas e aí entra de novo a incoerência, né? Quando os mesmos falam de Velho Testamento, falam de 10 mandamentos, falam de Bíblia, e em nome de tudo isso, eles têm o direito de fazer algo contra o semelhante. Antes falasse dos 10 mandamentos, porque não fala, né? Não fala, mas falam muito em Jesus, falam muito nisso, naquilo, e não tem preocupação nenhuma em odiar o outro. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar, e é justo, e o seu Oswaldo mesmo falava. Primeiro, a gente não pode confundir as pessoas com as religiões. Com as religiões, exatamente. Né? Todos são filhos de Deus. Todos nós somos centelhas divinas que temos um caminho já trilhado grande e temos um caminho maior ainda a trilhar, e a gente não sabe amanhã onde estaremos, onde reencarnaremos. Então, a gente precisa ter isso em mente. Segundo, a gente não pode confundir as instituições com as verdades, com a doutrina. Exatamente. Uma coisa é como diria o filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas vamos lá. Deixa eu perguntar para você, não sei se você quer comentar alguma coisa. Os deuses? Não, os deuses, nós já até falamos no outro programa, mas eu acho que vale a pena. Por que nos conhecer leva a conhecer o universo e os deuses? Por quê? Por quê? Então, como ele mesmo coloca na observação dele aqui, né, estas expressões derivavam da afirmativa védico-hermética, vós sois deuses. Aí a gente vem naquele item anterior que nós lemos, onde tudo o que existe é manifestação ou emanação deste princípio que é o todo, ou Deus, né, deste princípio é o Deus. O Espírito, nós, centelhas divinas, somos emanações desse princípio Deus. Portanto, nós somos deuses, que é o que todos também comentavam. Portanto, temos as mesmas virtudes, os mesmos valores, em essência, nós somos deuses em potencial. Para desabrochar, né? Para vir a realizar isso. Ao desabrochar, ao nos tornarmos, com o tempo, com as experiências, com as vidas, com o conhecimento, mais experientes, mais conhecedores, e conhecendo isso, nós conheceremos o princípio ou a essência que nos emanou, né? Que somos nós mesmos em desabrochamento. Talvez isso, ou talvez esses conceitos, ou essas colocações, muitas vezes, para os ouvintes e para nós todos em geral, que não aprendemos desse jeito, e aí está o que o seu Oswaldo também chamava atenção, mas o Salomão lá no Velho Testamento já falava, né? A mãe deveria ensinar ou dar junto com o leite materno o conhecimento das verdades fundamentais. E não faziam naquela época e também não continuam fazendo hoje, infelizmente, né? Mas só assim, isso é uma coisa, essa colocação é importante para todo mundo pensar. Só assim é que a humanidade vai mudar. Não tem outro jeito de haver uma transformação, uma mudança, porque as coisas elas não vão dormir. A humanidade não vai dormir de um jeito e acordar de outro. Aliás, o Oswaldo fala, tem uma frase dele que ele fala, né? Não tem como mudar a coletividade sem mudar a individualidade. Não tem como mudar a família, etc., sem mudar a individualidade. E tudo começa na família, realmente. E a base é educação. É educação, é formação. E educação em todos os sentidos. Né? A gente pode falar, mas estão falando do lado espiritual? Não só. Não só. Em todos os sentidos. Exatamente. E aí eu queria comentar uma coisa. Então, quem são os deuses, né? Que aparece. Falou com Deus, falou com isso. Então, eu vou repetir uma frase que você já trouxe aqui no programa anterior, que fala assim, e você comentou. Nunca ninguém falou com Deus diretamente. Quanto a chamar Deus ao Espírito que lhe falava, isso deriva de chamarem deuses aos Espíritos. Então, vem lá um grande Espírito, e no caso da Bíblia, Espírito judaico-cristã, seria o Jeová, né, normalmente. E um outro, no item 151, ele fala assim, muito mais tarde, chamando deuses aos Espíritos, vemos o Velho Testamento apresentando o sagrado princípio de modo individual, pessoal, a falar com os homens.
Deuses eram chamados de espíritos, fica bem acentuado. Ou seja, o ser infinito, Deus jamais falou humanamente com homem algum. Tá? Mas é interessante isso, porque alguém poderia falar, pô, mas então falavam de forma errada ou ensinavam de forma errada? Não, era relativo e era de uma maneira que as pessoas entendessem na época. Condição da época. Esse é um lado. O outro lado é que, pelo nível de evolução, pelo nível de responsabilidade e de autoridade, esses grandes vultos, eles representam o princípio dentro daquele universo. Né? É uma das atribuições de um Cristo. Então, mas sim. E ele tendo o âmbito de atuação, vamos pegar Jesus, por exemplo, na época como Cristo planetário. Dentro do planeta, ele representa o princípio e ele tem autoridade e tem todas as condições vibracionais, né? Ele participa do que o Sr. Oswaldo chamava de divina ubiquidade dentro do planeta. Ele é onisciente, onipresente e onipotente dentro do planeta. Por isso que ele fala assim, quem vê ao Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Exatamente. Né? Ele fala, eu represento Então ele Deus. Tem autoridade para falar isso. Aliás, por isso que ele, entre outras coisas, ele já falava, o princípio, Jeová lá no Monte Sinai fala, eu sou o Senhor. Teu Deus não é outro Deus. Exatamente. Então, isso que levou durante muito tempo e ainda leva, né? A comentar, Moisés era o único espírito que falava frente a frente com Deus. Falava frente a frente com Jeová, que era o representante de Deus na galáxia, no universo. Também isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque isso é um detalhe não é importante, só menos né? importância, como diria o por aí. Mas então, o fato de se falar em deuses se referindo a esses grandes espíritos. E eu vou fazer só um parênteses que não tem a ver, mas depois que você começa a ler, a fazer associações, é interessante porque quando o Homero escreve sobre a mitologia grega e escreve sobre Zeus, que não é Deus, né, mas é Zeus, e fala dos deuses, se a gente fizer uma analogia com a direção planetária, a mensageria divina, os trabalhadores, para mim, essa relação ela é muito direta, né? E se a gente começa a ler um pouco, entender... Não entendi. Como porque assim, dentro da mitologia, Zeus era o Senhor. Sim, era o Senhor. Isso. Deus. E aí tinha os outros deuses menores. Mas eles eram menores que Zeus, mas eram deuses eram também. Deuses. Então, se você fizer essa analogia com a própria mensageria divina, Bezerra, Maria, os velhos, didaticamente. Didaticamente, é uma relação. Não estou dizendo que é assim. Entendi, uma relação. É que na visão lá de Homero, ele até poderia... A gente pode dizer que isso foi uma forma de como Jesus criar parábolas, ele criou história para representar uma determinada situação. Eu não estou dizendo que é isso. Entendi. Eu estou dizendo que eu fiz essa relação porque eu comecei a ler um pouco sobre mitologia e é muito interessante. A genialidade do autor na época de escrever isso é um negócio sensacional. Tem um monte de coisa questionada e não é para questionar porque é literatura. Mas essa relação existe, né? Ou poderia existir, porque no plano espiritual existem as organizações administrativas, existem hierarquia, existem as posições, os trabalhadores e é interessante você falar, tem um livro, eu acho que é da Teosofia, ou eu não me lembro, que chama Os Deuses, em que é muito interessante, eles apresentam, inclusive por vidência e tal, o formato, né? Que são espíritos de alto, não sei se é de nível crístico, não sei, mas de um nível alto, e que são senhores de determinados reinos da natureza. Entendeu? E o seu Oswaldo fala, tem uma hora que ele fala assim, porque o gênio de Israel, quer dizer, aquele espírito que cuida de Israel, aquele espírito que cuida do Brasil. Então, e lá tem o Deus da montanha, o Deus da floresta, muito... Outra linha que tem também isso é Umbanda. Então, são espíritos que têm um determinado gabarito, tamanho, e que comandam o que tem que comandar e que organizam, sei lá o que eles fazem, mas tem aquilo lá, não sei o que eles fazem, mas tem aquela responsabilidade sobre aquilo, sobre as florestas, sobre os mares, sobre não sei o quê. Vamos tentar entrar no item 14, mas eu queria passar para o nosso... Eu não sei se o Milton tem mais alguma coisa do 13. Eu só queria aproveitar essa colocação, porque isso abre um espaço para dizer que no plano espiritual, quem desencarna,
quem está lá, não está tocando harpa ou cantando música ou ouvindo coros. Existem trabalhos que são feitos, aprendizados que são realizados, porque o espírito continua evoluindo. Então, o fato dele desencarnar não significa que... Eu acho que ótimo... ele vai dormir nos louros da Agora vitória. está descansando. Não tem Não está, meu amigo. Até porque a evolução continua. Então, e o trabalho é necessário. E o trabalho é fundamental para a evolução. Nós queria passar o nosso WhatsApp para quem queira ganhar o Evangelho Eterno. Mande para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. E nessa semaninha, você ganha também a Bíblia dos Espíritos, se você não tiver, tá bom? Milton, você tem Quer mais fazer algum? o 14? Eu acho. Não dá tempo ou não? Não vai dar tempo, mas Tá deixa eu comentar uma coisa. Eu tinha anotado aqui, acabei... não, lembrei. O Milton falou de mitologia. O Eduardo Chirré, nos livros Grandes Iniciados, que você pode procurar nos sebos, pode procurar... Na internet tem. Na internet tem, Também eu baixei tem. da internet. Eu gosto de livro, né? Escrito. Porque o Eduardo Chiré faz o quê? Pega essa mitologia e ele dá o sentido iniciático. Que verdade divina, que ensinamento ele está passando. Que é diferente de achar que ele é Deus disso, Deus daquilo, Orfeu, Deus da música. Não é só isso, né? Só para complementar, né? O lado que eu comentei da mitologia é exatamente o lado literário. Isso, não, eu entendi. Eu estou falando aqui você ter falado isso, porque isso. realmente você tem todo o lado iniciático da mitologia, que no nosso caso tem tudo a ver com o que a gente está falando, mas é que o outro são histórias, obviamente, e que são muito interessantes de ler mesmo, porque a gente vê a criatividade, vê a imaginação e tal. Então, vale a pena ler. Mas você sabe que o próprio Eduardo Chiré faz referência a Zeus, a Apolo, todos os deuses. Então, os deuses. vale a pena. Você vai falar assim, Lenira, mas eu preciso aprender. Não é que precisa. Não precisa. Assim, aqui no programa a gente tem a seguinte filosofia. O que é básico para a gente desabrochar isso a gente precisa saber, que os deuses somos nós porque somos emanações divinas, para desabrochar esse Deus que a gente é, essa plantinha mirradinha que a gente é, para transformar numa árvore, como disse Jesus na parábola da mostarda. Pô, estava tentando lembrar essa árvore outro dia. Mostarda. Então, o que eu preciso saber? Que eu preciso de comportamento, meu comportamento, segundo os 10 mandamentos. E, na medida do possível, praticar ou respeitar os dons mediúnicos. É isso que eu preciso. Quando que você volta? Quanto tempo? Porque a 14 já não vai mais. Não, eu vou fazer uma sugestão. Pedir para o Milton ler o 14 e falar, pessoal, volta daqui um mês para vocês saberem a nossa colocação. Precisa ver agora se a gente vai ser um mês, vai depender do programa lá, né? Mas pode eu ser acho que na medida que puder manter o mês, mantém. Tá bom. Né? Tá bom. Mas vamos ler o 14, porque já leia? vamos para a oração. Então vamos lá. Então, o item 14 da Bíblia dos Espíritas. O que quer que seja que constitui a essência de qualquer homem, deve ter evoluído durante milhões de anos através de uma cadeia de planetas e dos reinos inferiores, conservando sempre, ao longo de todas as suas diversas existências, um princípio individual que nunca deixou de a seguir. No próximo programa. Está lá em Pitágoras, nos Grandes Iniciados. Também. Então, agora a gente convida você a vibrar pelo mundo, ligue-se a Deus, ligue-se aos Cristos, ligue-se às mensagerias divinas, peça a você tudo quanto você deseja, você necessita em termos de saúde, de bens materiais que são necessários também para a nossa vida aqui na matéria, mas ligue-se a Deus na intimidade profunda do Deus que você é. E faça conosco, pedindo por toda a humanidade, por todos os que sofrem, que choram, essa oração. Sublime invocação. Ao sagrado princípio de tudo e de todos, dirigimos os nossos pensamentos como servos humildes, a fim de pedir as graças que porventura possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, em nome de Jesus, o Cristo divino modelo, o amparo das poderosas legiões espirituais. Dá-nos, Pai divino, a luz do Espírito para que, estribados nas práticas doutrinárias, vinculadas aos patriarcas, aos profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos de todos os tempos,
possamos trabalhar pela restauração da excelsa doutrina do caminho, a via que conduz à verdade que diviniza. Sagrado princípio, auxilia-nos na tarefa de despertar os dons do Espírito, as mediunidades, a fim de podermos servir o próximo com aquelas graças que a tua divina justiça determinar. Perdoa, Pai Divino, as nossas fraquezas. Livra-nos, Senhor, das tentações do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Aumenta, Senhor, nos teus servos o desejo de conhecer a verdade e de praticar o bem, porque só assim seremos discípulos do Cristo modelo. Senhor, faze que os dons do Espírito Santo se manifestem na humanidade, para que os Espíritos teus enviados, servidores da verdade, do amor e da virtude, espalhem tuas graças, conclamando agentes no rumo de tuas verdades eternas, perfeitas e imutáveis. Esse livro, essa oração está no Evangelho Eterno, que você pode receber gratuitamente aí no aconchego do seu lar. É só mandar um WhatsApp para 996084846. Jorge, Milton, brigadão. A gente vai ver se você volta com que você volta. Agora, qual é o tema? Queira Deus, né? Queira Deus. Eu acho que valeria a pena ainda. Vamos ver. E seu recadinho final? Procure um local de oração bem cristão, onde se pratique as mediunidades, onde se respeite os 10 mandamentos e vá orar pelos outros no meio dos outros, no mínimo uma vez por semana, cumprindo e respeitando o 4º mandamento. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Queria lembrar, no Instagram Salsalito, existe lá sempre uma publicação chama Dose Diária, que ajuda a gente a entender. São comentários, né, Milton? No Divinismo Salsalito. No Divinismo Salsalito, no Instagram Divinismo Salsalito. Vale a pena você entrar. É o Milton, é a Kátia, é a Roseli, todo mundo, a Silvia, comentando doses diárias, tá bom? Vale a pena. E lembre-se que nossa primeira meta é permanecer na terra dos futuros ciclos. Por isso, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Mantenha-se em estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, nesse mesmo horário. Programa Divinista. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus.